Meu nome é Rogério Scheidegger, nós estamos aqui na podcast da Prospecta. Esse é o nosso segundo episódio para falar sobre gestão de escolas. E estamos aqui com o Rodrigo Coutinho, professor Rodrigo Coutinho. Ele tem formação na área de finanças, mestrado em contabilidade, é gestor de negócios, financista e tributarista. Especialista em controle financeiro com foco em custos, orçamento, performance operacional, indicadores, análises gráficas e relatórios gerenciais. Coutinho, desde já, muito obrigado por você estar aqui conosco para conversarmos sobre um assunto tão importante que é a gestão das nossas escolas. Falta dinheiro. Mas falta dinheiro, se você pensar dessa maneira, economicamente, o dinheiro será sempre escasso, porque ele depende sempre do tamanho do projeto. Com certeza. Então não é a escassez de recurso o grande problema. Hoje, um dos principais problemas das escolas, é exatamente são dois, né? Utilização do recurso, em geral, sem muito critério, e em especial, a forma não científica, não apurada do seu uso. Explico. A grande maioria dos gestores escolares gerenciam, olhando, quando muito, o fluxo de caixa. Então, ele avalia se ele tem dinheiro na conta, ele tem dinheiro para fazer alguma coisa. O que é um suicídio, porque com isso ele não está vendo nenhuma projeção do resultado dele futuro. Mas que é uma coisa muito comum. Muito comum. A grande maioria ou gerencia sem nenhuma informação, ou gerencia apenas pelo fluxo de caixa, o que é um suicídio. Então, a escola hoje, o principal problema dela é uso do recurso, mas muito mais que isso, a gestão não científica dos recursos que ela possui. Se nós pegarmos as escolas cristãs, principalmente, né, que é o nosso público, é o público da sua consultoria, do seu serviço, da sua empresa, é um público também da Prospecta, nós vamos ver que a maioria dessas escolas são escolas pequenas, né? Escolas de pequeno porte ou, no máximo, escolas de grande porte. Já foi aquele tempo de escolas grandes, que são algumas poucas que são escolas denominacionais. E essas escolas são escolas que têm como mantenedora ou a igreja local ou um membro de uma igreja que resolveu montar uma escola, né? E geralmente muitos deles são pessoas da área de educação que montaram uma escola, mas sem nenhuma experiência em questão de gestão, né? Sem nenhuma formação mais específica em gestão. Nesse contexto, né, para pensar sobre esse público, para você, quais são os princípios básicos de uma boa gestão de uma escola? Muito boa pergunta. Veja bem, eu vou começar dizendo pelo que tem acontecido, antes de responder quais são os princípios básicos. Mas existe um tripé hoje na prática que as escolas, tanto confessionais quanto não confessionais, têm feito, mas as não confessionais têm tido aporte de recurso do exterior e coisa assim, e aí elas estão se profissionalizando. As confessionais, em geral, não poderem ter aporte de recurso, elas então ficaram paradas no tempo no que tange a profissionalização. E aí, como que os gestores escolares, e aqui inclui inclusive faculdade, eu estou dizendo educacional, na verdade, né? Gestor educacional, ele tem feito hoje? Ele tem se apegado a 3 pilares porque ele vê todo mundo fazendo e acaba copiando este modelo, né? Ele acaba pensando em 3 coisas durante o ano. Uma, em pintar o prédio, fazer uma pequena reforma, fazer uma capinha ali, uma preocupação básica dele. Eu tenho que arrumar dinheiro para pintar isso aqui na virada do ano para ficar bonitinho. Segunda, quanto eu vou aumentar a mensalidade até o final do ano? Então ele passa desde o início do ano preocupado se ele vai aumentar 7, 6, 5, 9, quanto que o concorrente vai aumentar. Então ele está preocupado com o aumento da mensalidade. E o terceiro item desse aqui, né? Como arrumar renda extra para a escola ou para a faculdade dele. Ele está preocupado em fazer um evento, em fazer uma feira e arrecadar nessa feira para ganhar mais R$1.000 ou mais 1.500, enfim, arrumar renda extra. Essa é a preocupação básica que eu tenho visto em quase todos os gestores escolares, quase todos. E se eu tiver que te dizer qual delas está errada, para mim todas. O princípio está todo errado. O princípio educacional está errado. O princípio de gestão da educação está errado. Já está errado também. Já errou pelo princípio.
Então, quando você me pergunta quais são algumas dicas básicas, né, que são pilares, que seriam ideais para a educação, algumas delas, a primeira é pensar a educação. Parece redundante, parece óbvio, mas nós não temos mais ninguém pensando em educação. Nós não temos mais gestores pensando em educação. O gestor, por exemplo, tão pressionado pelos pais e com medo de dar uma suspensão num aluno que pratica bullying. Eles estão com receio de reprovar o aluno que não atingiu nota para passar, porque o pai é um advogado e ameaça a escola. Então, na verdade, ele não está preocupado com a educação mais. Ele está preocupado em agradar cliente. Ou mesmo na gestão, ele está preocupado com essas questões aí que você levantou e não está preocupado com princípios que são importantes da gestão. Exato. Né? Quando eu falo dessa questão do ele estar pressionado, é porque ele para de pensar o processo educacional. O processo educacional, no exemplo que eu dei, por exemplo, às vezes seria uma suspensão. Faz parte do processo educacional, mas ele tem medo de fazer isso hoje. Ele tem medo do pai. Ele tem medo de perder o aluno. E o primeiro princípio que eu diria para o gestor educacional é: perca o medo de perder seu aluno. Porque se ele realmente foi embora por causa dos princípios que você defendeu na tua escola, ele nunca foi seu aluno. Ele nunca foi seu público-alvo. Você precisa saber quem você é. É exatamente nesse ponto que eu ia tocar. Então, a questão básica aí é o gestor da escola, é quem está à frente da escola, saber o que ele quer, né? Saber qual escola ele quer montar, qual o tamanho da escola, qual o modelo da escola, quais são os princípios que a escola vai oferecer para ele poder, em toda a trajetória da escola, ele poder formar dentro desses princípios. Exatamente. É isso que você está dizendo? Sua fala responde tudo. Sua fala responde tudo. Falando dos colégios confessionais, nós passamos pelo menos a última década ou 15 anos, mas entre 10 a 15 anos, mais ou menos recentemente, em que os colégios confessionais foram fugindo à confessionalidade, escondendo a sua própria confessionalidade sob, na verdade, né, a ameaça ou medo da laicidade. Então, medo do Estado, medo do Ministério Público, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Só que, pasme, nunca esteve na lei que não pode. Nunca houve. Houve sim pressão do Estado, sim, isso houve. Mas formalização de que não pode, nunca houve. Então, por exemplo, um projeto pedagógico de colégio confessional do qual nós atuamos, nós colocamos na primeira página do colégio pedagógico. Somos confessionais, acreditamos em Jesus Cristo, a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé e será nosso livro de dirimir dúvidas em caso de conflito escolar. Eu ponho isso na primeira página. E vamos colocar isso em prática. Né? E são aprovados. Olha que interessante, são aprovados pelos conselhos. Então é uma prova que eu estou trazendo aqui de seguinte: nunca teve proibido. Agora você precisa saber quem você é e dizer desde cedo: nós somos isso, nós somos aquilo. E com isso você pode perder algum aluno? Sim. Mas você não perdeu, ele não era seu. É uma questão que você está falando de identidade, né? Identidade. De você ter a identidade e em toda a prática, em toda a rotina, até na rotina escolar, você trabalhar essa identidade. Exatamente. Hoje você tem no Brasil as escolas confessionais, elas crescem a uma taxa de 2,5% a mais do que as escolas não confessionais. Isso quer dizer alguma coisa. Com certeza. Que, no mínimo, a sociedade atual tem buscado uma educação mais conservadora. Uma educação não necessariamente, talvez cristã ou batista, mas mais conservadora sim. Tem voltando um pouco então a essa questão da gestão e um pouco ainda do aspecto financeiro, quando nós pensamos o gestor, né, ele muitas vezes chega no final do ano, ele já está fazendo a matrícula para o ano seguinte, para ele usar para pagar o 13º, para pagar as férias, quer dizer, ele está sempre com caixa apertado e vendendo a matrícula do ano seguinte para terminar de pagar os compromissos do ano em curso, né? E no pensamento de muitos, ele tem que aumentar o número de alunos, né? Para poder, aumentando o número de alunos, ele melhorar o seu caixa
e melhorar a sua sustentabilidade. Essa é realmente a saída? Ou existem outros fatores que o gestor tem que considerar? Dentro da administração científica, Rogério, existe o conceito, né, de market share, que é de quantidade de clientes que você tem, e o do client share, que é quanto esse cliente vale para o meu negócio. São dois conceitos. Eu vou trazê-los de maneira mais simples. O que as escolas têm buscado, conforme a sua própria fala? Mais alunos, né? Eu preciso de mais alunos. E aí tem também um outro erro financeiro. Aluno também é custo. Aluno aumenta o custo da escola. A grande fala dos gestores é, mais um na sala de aula não me aumenta o custo já está posto. Não é verdade. Esse mais um aluno são pelo menos mais uma família, então possivelmente um pai e uma mãe, para você atender, aumentando a burocracia em cima dos coordenadores, dos pedagogos, diminuindo a capacidade de aprendizagem dos que estão na sala de aula, aumentando o consumo da escola. Cada um aluno, ele tem seu custo marginal, mas ele existe. E esses custos são desconhecidos pelas escolas. Na prática, eu estou para dizer que pouquíssimas escolas, Rogério, sequer sabem quanto custa as suas salas de aula, o que eu chamo de mapa de sala. Possivelmente. Mapa de sala, onde ele sabe o seguinte, essa sala me dá X reais de lucro, essa sala me dá X reais de prejuízo. Sequer conhecem isso. Então, fica difícil para o gestor administrar dessa maneira. E aí ele administra empiricamente pelo que ele vê, arrumar mais aluno. A saída não é arrumar mais aluno no final do ano, Rogério. A saída é aumentar o meu faturamento do ano seguinte. Olha como isso é diferente. Eu preciso de aumentar o meu faturamento, não necessariamente de mais aluno. Eu posso aumentar o meu faturamento com os mesmos alunos. Ou ele vai aumentar o número de alunos e vai continuar com o mesmo déficit que ele tem. Porque o que ocorre? Ele busca aluno a custo de desconto, de bolsa. Ele fica dando bolsa e desconto, e entra numa guerra de preço insana entre o outro colégio, que hoje ele pega o aluno, amanhã o outro colégio pega dele, e ele não sabe nem quem ele é e nem para onde ele vai. Nós viramos arroz de supermercado. Estamos discutindo preço. Só que a educação nunca foi preço, não pode ser preço. Então, existe um exemplo recente. A pesquisa do ano passado, duas pesquisas, eu vou restringir para não citá-las, por não ter autorização, mas duas pesquisas mostraram o seguinte, uma mostrou que 95,5% das escolas aumentariam entre 7% a 10%. Uma outra pesquisa disse que 99% das escolas particulares, né, aumentariam entre 7% a 12%. Todas, então, em regra, né, a grande maioria aumentaria um mínimo de 7%, já que a inflação estava em torno de 6,5%, dissídio em torno de 8%, por aí. Essa é a matemática do gestor. Se eu tive tanto de dissídio coletivo dos professores e mais tanto de inflação, eu tenho que estar pelo menos nisso. Só que, qual é a ciência disso? Isso, na verdade, é um efeito manada, um efeito econômico de manada. Está todo mundo indo atrás do mesmo ciclo, copiando o mesmo ciclo, aumentando o mesmo percentual e vivendo os mesmos problemas. Ele não está olhando para a sua conta efetiva, exatamente. Né? Agora, esqueceram nessa equação, que se tivesse feito uma análise científica, nessa equação de preço, existe um fator chamado atratividade, que é um fator mercadológico. E entra na equação, isso é uma fórmula matemática, em que se entra o fator de desistência, mais a atratividade. Então quanto eu tenho de mensalidade, quanto o meu concorrente tem, quanto eu vou perder com um determinado aumento e quanto eu vou atrair. O que eu quero dizer com essa matemática simples aqui que eu estou dizendo agora? Quando fizemos uma experiência, por exemplo, no ano passado agora, e fizemos o seguinte, deixamos todos saírem à frente de uma determinada praça e todo mundo aumentou entre 7% a 9% os concorrentes da mesma praça. E aí, então, fizemos a experiência, saímos com 0. Nós divulgamos, não iremos aumentar a mensalidade, 0% de aumento. Fui escorraçado, amigo. Fui escorraçado. Todo gestor escolar, amigo, próximo, escorraçou. Falei, esse cara é doido, ele vai quebrar a escola. Nós garantimos um faturamento superior para a escola de quase 10 milhões de reais, sem aumentar R$1 na mensalidade, porque investimos no projeto pedagógico, criamos diferencial e mexemos no quesito atratividade. Então, quando eu não mexi no preço,
eu já criei uma incógnita na cabeça do consumidor. Mas aí a atratividade que você está falando, ela não foi só financeira, né? Exato. Você falou em projeto pedagógico. Quer dizer, a atratividade, ela tem diversos fatores. Se não aumentou o preço, mas ainda melhorou o projeto pedagógico. Exatamente. Né? Melhorou a educação. Aí nós tivemos uma atratividade para o negócio que, sem dar aumento, os estudos mostravam o seguinte: se aumenta a mensalidade na ordem de 8%, a escola teria, com a sua base de alunos, em torno de 2,5 milhões a mais de faturamento. Quando eu retirei, no mesmo estudo, apontava que se eu fizesse esses itens de atratividade e não aumentasse a mensalidade, nós teríamos um faturamento estimado de 5 milhões a mais. Eu errei porque deu mais de 5. Errou para menos. Errei para menos. Mas você colocou aí uma questão que é muito própria das escolas, que é muito própria da gestão escolar, né? Que é a questão de política de descontos. E muitas vezes a política de desconto é baseada no concorrente, é baseada no número de alunos que eu quero ter, na meta que eu tenho para o ano que vem, para que eu possa, com essa política de desconto, chegar ao número de alunos. Será que é esse mesmo o caminho que a escola deve tomar? Como que você vê essa questão da política de negociação, política de concessão de desconto? De que forma a escola deve trabalhar isso? Nós, enquanto sociedade, né, enquanto gestores, nós mercantilizamos a educação. E aí eu volto, transformamos a educação em produto de prateleira de mercado. Transformamos o que é serviço no varejo. E são conceitos diferentes. O varejo, você concorre com os semelhantes. Em serviço, não necessariamente. Por que eu estou dizendo isso antes de falar do desconto? Porque agora entra o quesito do desconto. A primeira pergunta que eu faço para quem me diz que vou dar desconto, a primeira pergunta que eu faço para ele é: por que você vai dar esse desconto? A maioria deles faz um silêncio. É quase que um minuto sepulcral. Ele não sabe nem por que ele está dando desconto. No fundo, o que ele não quer é perder mais um aluno. Mas lembra do que eu falei da conta? Às vezes, esse aluno vai te dar mais custo do que resultado. Ele pode ser um custo. Só custo. Todo aluno é um custo, né? Mas ele tem que gerar um resultado. Sim. Como não há essa análise, tudo que ele quer, eu quero pegar tudo do jeito que vier. E dependendo do desconto, só está gerando custo. E não exatamente. Então, a política de desconto, ela em geral é irresponsável. Seria a palavra que eu titularia. É forte, mas ela chega a ser irresponsável. Ele dá desconto discricionário para quem quer, porque pediu, porque chorou mais, etc. Só que essa pessoa no ano seguinte vai fazer a mesma coisa, querido. Ela vai pedir mais. Só que aí ela quer também um nível de qualidade de ensino melhor. Aí ela começa, dentro da sua escola, a exigir que você tenha o parquinho parecido com o da outra escola, a pintura bonitinha igual da outra escola, só que pagando com o desconto que ela tem. Não dá. Cai naquilo que você mencionou há pouco, né, sobre o posicionamento. Uma coisa é, quando uma grande faculdade que nós temos no Brasil, ela se posiciona como, sou faculdade de classe C, C e D, ela está na Bolsa de Valores, etc. É uma das maiores da América Latina, não vou evitar falar o nome dela, mas está lá listada, então a gente consegue ver os números dela. Ela se posiciona e sai no relatório social dela. Sou faculdade para classe C. Ela cobra menos, a maioria é AD, o preço dela é quase imbatível, é barato e acabou. E é isso que ela é. E o cara que quer procurar, então, uma faculdade de excelência, etc., não é ela. Porque ela não vai dar para o cara a sala com ar-condicionado. Não vai. Porque ela não vai aumentar o OPEX dela, o custo operacional dela. Ela não vai aumentar. Ela se posicionou. Sim, até por conta da mensalidade que ela cobra. Exato. Aí você vai para uma determinada outra faculdade e que cobra 12, 15 mil numa mensalidade, e sim, ela dá cadeira até que faz massagem para o aluno. É aquilo que é chamado de faculdade boutique, né? Mas é isso aí. Mas veja, elas sabem a quem estão atendendo. O colégio é a mesma coisa. Você tem que saber se posicionar. A quem você está atendendo. E não é só público social, não é só classe social. É até o público que você quer atingir. Além da classe social. Você se posicionando, aí você vai saber se pode ou não dar um desconto. Voltando à origem, né, da discussão, que é a bolsa, é o desconto. O desconto tem que ser dado quando necessário para atingir a tua finalidade principal, que não deve ser aumentar o número de alunos.
Essa eu já disse desde antes que é uma grande bobagem. Agora, se você tem uma finalidade principal, por exemplo, seu 6º ano está ficando com pouco aluno, eu posso aumentar os descontos do 5º ano ou do 3º ano, porque, na verdade, eu vou criar um ciclo para que ele abasteça minhas turmas futuras. Olha como isso é uma programação. Sim. Se eu estou entrando no ensino médio com poucos alunos, eu preciso corrigir isso geralmente na 7ª série. Porque eu crio uma fidelização dele. Na mudança de ciclo para o ensino médio eu posso mudar o preço, porque quebrou o ciclo eu posso quebrar o desconto, mas agora eu tenho uma fidelização deste cliente. Então isso é uma política de desconto, porque eu estou vendo, na verdade, uma gap daqui a 3 a 4 anos e eu vou resolvê-la agora. E isso é política de desconto. Fora isso, é preço por preço e promoção de padaria. O exemplo que você citou aí é uma política de desconto que vai trazer uma solução, né? Exato. E não desconto pelo desconto. Não pode ser. Mas nós falamos então na questão de faturamento da escola e geralmente não, o mais comum, né, é o faturamento da escola ser proveniente da mensalidade do aluno. Mas você vê outras condições, outras fontes que a escola pode buscar de faturamento que vai ajudar ela a conseguir esse lucro, melhorar seu faturamento, melhorar sua performance? Sim, existe. As escolas até têm utilizado desse expediente. De alguma maneira, nem sempre de uma tão inteligente, mas sim, tem usado esse expediente. Vamos lá. As escolas, elas hoje, o que elas fazem, e vou dizer o que poderiam fazer, né? Também. Mas o que elas já fazem? A grande maioria das escolas tem suas parcerias com fornecedores, em que dão ali algum tipo de estímulo comercial para ela, algum tipo de verba de marketing, e isso ajuda ela no faturamento, porque ela vai gastar depois no marketing, né? Com certeza. Já há algumas que vendem o próprio material, então ela ganha ali com produção de material, outras com eventos, fazer eventos. Só que essas rendas em gerais, elas são marginais, são relevantes, ajudam a escola, mas são rendas marginais, são periféricas, sim, né? Não são as principais. Porque quando você fala da escola que cria seu próprio material, muito bacana, muito legal. Só que quase todas que fizeram isso estão com material obsoleto, porque elas não têm capacidade editorial de atualizar. E a atualização pedagógica hoje, no mínimo, tem que ser feita a cada semestre. Se ela não tem essa capacidade pedagógica, o material dela já ficou obsoleto. Então ela começa daqui a pouco a perder aluno, por mais que ela esteja ganhando dinheiro naquela apostila dela, mas ela está perdendo o aluno. Então são que faz muitos eventos para ganhar recursos com esses eventos. Os pais não são bobos. O pai faz as contas e vê, puxa, olha quanto está ficando com essa escola. E aí ela começa a criar num indicador chamado NPS, Net Promote Score, né? A nível de atratividade, ela começa a criar insatisfação nos pais, porque estão se sentindo lesados pela escola, e ele começa a falar mal da escola, embora goste do evento. Então, não estou dizendo que ela não pode ganhar dinheiro com um evento, mas que ela tem que ter um equilíbrio, porque se ela ultrapassar essa linha, ela perde no NPS, que é o indicador escolar. Sim. Ela ganha no financeiro, perde no NPS. NPS vai dar para ela uma longevidade, às vezes, de 15 anos. O faturamento de um evento vai dar 1 mês para ela. Então, são fatores que trazem renda para a escola. Não estou dizendo que não devem ser utilizados, só que apenas utilizados com critério, rigor e equilíbrio. Agora, o que poderia fazer é uma infinidade de coisas, Rogério. Por quê? O que a escola tem de principal ativo dela, pensando agora só como financeiro, tá? São contatos, pessoas. Então, eu diria o seguinte, famílias, qual é o principal negócio da Uber? É exatamente contato. Ele tem o contato do motorista e o contato do cliente. Sim. Ele vive de vender contato. Percebe? Sim. E vários outros negócios fazem isso. É o intermediário. O iFood, o Mercado Livre, eles produzem nada. Eles utilizam-se do marketing de rede, em que eles construíram uma rede de negócios, em que todo esse aglomerado de clientes deles, eles oferecem vários negócios para esses clientes. E vão cada vez mais oferecendo outros negócios. Então, se pensarmos dessa forma, a escola pode daqui a pouco oferecer um seguro para desemprego para os pais, para o pai que quiser, mas ela pode oferecer um seguro
seguro-desemprego. Se ele de repente ficar desempregado, quita a escola e ainda salva ele. Ela pode colocar várias outras coisas, eu estou dizendo aqui alguns. Ela pode criar, por exemplo, fundos, né, junto com bancos, etc., mas fundos para a formação da faculdade do filho dele no futuro, se precisar ir para uma faculdade particular. Então, onde seria tipo um consórcio, ele vai construindo agora já um fundo para que, se o filho, ao final do ensino médio, não tiver passado numa pública ou preferir uma particular, ele já tem um fundo construído para isso. Só estou te mostrando o seguinte: há uma infinidade de possibilidades. Que a escola poderia ganhar uma comissão em cima disso. Exatamente, né? Que a escola pode ofertar de maneira legal, não é venda casada, é uma oportunidade oferecida para quem quiser comprar, porque ela tem, na verdade, o cliente na mão. Então, ela oferece essa carteira de cliente para um produto bacana que possa, então, vender algo para eles. Então, tem uma infinidade de coisas que ela poderia fazer. Eu te diria o seguinte, que as escolas que têm feito isso bem feito estão chegando a cerca de 25% a 30% do faturamento com renda extraoperacional. O que é realmente muito considerável, né? Considerável. Bom, mas nós estamos chegando ao final, né, da nossa conversa aqui, com ótimos esclarecimentos, informações, né, que o Coutinho está trazendo para a gente. Mas quando nós falamos de escolas cristãs, né, nós dissemos que são muitas escolas, né, pequenas, no máximo algumas de médio porte, mas a maioria formada por escolas pequenas. E hoje nós vemos a questão de redes, né, de grupos que têm várias unidades e tem toda a sua área de gestão centralizada, né, o chamado CCC, né, que é o Centro de Compartilhamento de Custos, e ali ele tem o seu RH, tem a sua contabilidade, tem o seu marketing, tem o seu financeiro, tudo no mesmo lugar, diminuindo então o custo da unidade, né? Porque se você tiver que ter apenas uma escola, você vai ter que ter tudo isso apenas para aquela escola. E se fala hoje muito em rede de cooperação, né? Você acha que isso pode ser interessante, pode ser um caminho para essas escolas pequenas, ou mesmo esse público de escolas cristãs que nós estamos conversando? Você acha que isso é interessante para, de repente, essas escolas diminuírem os seus custos e ganharem sustentabilidade e ganharem força, né, se aliando a outras escolas? Sim, e acho que esse é o caminho. Porque não só uma questão de redução de custo, que já é muito relevante, mas é uma questão de profissionalização. A escola individual, pequena, tal, geralmente ali com seus 500 alunos, por exemplo, ela não tem condições de ter gestores financeiros ou gestores educacionais com capacidade científica de fazer tudo isso que a gente está conversando aqui agora, por exemplo. Não tem. É um fato, não vai conseguir pagar, porque esse nível de gestor de qualidade também não está disponível assim no mercado para qualquer hora e qualquer um. Entretanto, um conglomerado, ele consegue ter essa mesma pessoa. E o mesmo estudo, que nem eu citei agora há pouco sobre o estudo para o aumento, né, de mensalidade, em que apontou que o não aumento traria maior resultado. Sim. Um estudo desse, ele pode ser feito para uma escola, e replicado para ou ele pode ser replicado para todas as outras unidades que seguem, de repente, uma mesma bandeira, uma mesma filosofia, porque senão ele pode não ser replicável, né, se mudar muito o nicho. Claro. Mas se tiver nichado, esse mesmo estudo. Então, você, através da Central de Serviço Compartilhado, a CSC, você consegue diluir custos, o que é importantíssimo, mas mais que isso, profissionalizar e devolver a ciência para o meio acadêmico, que hoje está carente da própria ciência que nós ensinamos. Estamos chegando então ao nosso final. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Coutinho, que tem toda a sua formação em contabilidade e gestão e com bastante experiência, né, através da sua empresa, a Beside, em consultoria para grandes empresas e também no meio educacional, né? Exato. E recebemos aí bastante orientação, assuntos bem interessantes que foram tratados nessa área de gestão, nessa área financeira, e que fica aí gravado dentro do podcast da Prospecta para muita gente poder assistir, principalmente gestores escolares. Coutinho estará no nosso Summit
O Summit da Prospecta, o evento, é um evento que é feito todo ano e desde 2018. Nós tivemos apenas um ano que ele não foi realizado, mesmo na pandemia, ele foi realizado virtualmente. E nós teremos agora o nosso Summit em maio, né? Léo pode dizer aí, de 16 de maio, né? E o Coutinho será um dos nossos palestrantes. Coutinho, muito obrigado por ter estado aqui conversando com a gente e até o nosso evento, até o Summit no Rio de Janeiro. Rogério e Léo, eu que agradeço a vocês a oportunidade, tanto de estar aqui conversando com vocês sobre temas tão relevantes para um público expressivo, né, que vai nos ouvir e, quem sabe, a gente promova mudanças nessas pessoas, de mentalidade mesmo, é o mais importante. E agradeço a oportunidade de estar num evento desse porte, num evento do porte do que vocês já fazem, que é o Summit, né? E o que eu tenho a dizer aqui agora, além do agradecimento, é incentivar aos gestores escolares que ouvem o podcast, envie sua equipe, não vá sozinho não, vá e envie alguém. Eu sei que o gestor escolar está acostumado a ganhar tudo, mas entenda, você ganha quando você também vai. Você indo lá, você vai ganhar mais do que vai gastar. E com certeza vão ouvir grandes palestras com grandes nomes, né? E vão sair de lá com seu pensamento modificado e com questões práticas para poder utilizar em suas escolas, no dia a dia de suas escolas, do planejamento de suas escolas. É isso aí. Valeu, Coutinho. Obrigado, muito obrigado. Querido.